Salve, salve pessoal, meu nome é Martin, cá estamos para a análise da segunda rodada de Ragnarok, o Fim das Eras, o Ragnarok do Mister, vai estar aí na descrição, como eu sempre coloco, os Ragnarok que eu analiso. E a segunda rodada sendo Oppenheimer versus Vishnu, uma rodada que eu tinha ido isso e eu já tinha sacado, o Oppenheimer ia enfrentar o Vishnu, achei até um pouco óbvio. E, tipo, por mais que eu já soubesse, tipo, eu já sabia que eles iam enfrentar, porque eu já sei as rodadas do Mister, eu até ajudei ele a montar a lista, e as rodadas. O começo dessa rodada, com o começo eu me refiro ao capítulo de transição entre a primeira e a segunda, de verdade foi uma coisa que eu achei ruim, porque, tipo, ele deixou muito óbvio que o Vishnu, iria roubar iria roubar a vez do Magni, né? E também, tipo, o capítulo de transição foi em geral fraco, né? Sendo franco. Também, né? Teve bastante imitação pro Tesla, o que eu não acho que é necessariamente um defeito. Mas sei lá, não sinto que combinou com o Oppenheimer, né? Ele fala as mesmas frases que o Tesla tinha dito na aparição dele, ainda mais sendo um tipo de personagem que o Oppenheimer é. Robert Oppenheimer é uma figura histórica que eu também não gosto, né? É incrível como é bem comum nesse quadro, né? Eu analisar Ragnaroks onde tem figuras históricas que eu não gosto. É o caso do Oppenheimer. O Oppenheimer é uma figura histórica que eu já não gostava desde antes do filme dele lançar, ano passado. Porque tipo, eu já conheci a história, do cara que inventou a bomba atômica, e eu já não gostava. Aí lançou o filme e pensei, é um filme do cara da bomba atômica. Aí depois do filme, nossa, começou a ter uma onda de Oppenheimers. Em Ragnarok se fez eu desgostar ainda mais da figura. E, assim, uh, sinceramente falando, tipo, eu sinto que o maior defeito do capítulo de transição entre a primeira e a segunda foi a trollagem que o Mister tentou fazer. Porque assim, ai, mas como que tu acha o problema sendo que tu também fez isso? Ó, eu vou falar um spoiler do meu Ragnarok, né? Mas, aqui ó, assistam por sua conta e risco caso você não tenha visto. Mas, no capítulo de transição entre a quinta e a sexta, que é o capítulo 34, eu tinha feito uma trollagem em que a Hela tinha dito que iria lutar, mas quando a rodada começou, era na verdade a Morgan, não a Hela, né? E tipo, por que que eu acho isso um problema em Oppenheimer vs Vishnu? É simples, porque o Mister ele só meteu o personagem e não estabeleceu que o personagem é assim. Com coisa que eu tinha feito com a Morgan do meu Araki. Ela já tinha aparecido, nossa, tipo, ela tinha aparecido desde o final da quarta rodada. E eu já tinha mostrado que a personagem ela é assim. Eu tinha mostrado que a personagem ela é uma pessoa que faz pegadinhas com os outros. Ela gosta de se transformar nos outros. E é uma pessoa que gosta de trollar os outros. Ou seja, foi uma trollagem que funcionou. Porque, né? Primeiro que eu não gastei isso já na segunda rodada, porque, tipo, quando tu gasta isso nas primeiras rodadas, tu já gasta, tu não pode mais usar. Porque não vai funcionar. Tipo, é simples. E também, eu realmente que não combinou com o Vishnu, porque, cara, não é uma coisa que ele faria. Não só isso como, tipo, ele quis fazer o mesmo que Adão versus Deus fez, né? Que a segunda rodada iria ser de tal Deus, mas o Vishnu foi no lugar. Né? O Guerra do Valhalla também fez isso. A segunda rodada, ela iria ter sido da Kai, mas quem foi a Atena. Tipo, eu entendo isso. Mas, mesmo assim, né? Eu realmente não acho bom por conta da execução. Eu não tenho problema com a ideia do negócio. O problema é a execução do negócio que, cara, foi ruim. E, tipo, o pessoal, enquanto ia, tava reclamando muito que o Magni, né, o deus da força, ele foi basicamente abatido por um cachimbo. Que é uma coisa que eu concordo. Mas, tipo, essa questão do cachimbo é uma questão que eu tenho que defender o Mister, porque, cara, não é o defeito. E por que o deus da preservação, né, e vai usar um cachimbo? O cachimbo tem nicotina que faz mal pro pulmão. Por que o deus da preservação não vai preservar o pulmão? Cara, é um detalhe foda-se. Se fosse assim, então, tipo, por que o Buda, o iluminado,
Buda, o Buda Shimatsu, ele é viciado em pirulito, em doce. Pra ser um Buda, de acordo com o próprio budismo, que foi escrito por Siddhartha Gautama, que é o Buda, tipo, você precisa se desapegar de todos os vícios. Por isso que qualquer pessoa pode ser um Buda no budismo. E o Buda Shimatsu é viciado em doce. Isso é um defeito? Não. É uma coisa que me incomoda, pessoalmente, me incomoda, sinceramente. Eu me incomodo um pouco com isso do Buda ser viciado em doce, porque não faz sentido. Né? Tira o sentido da eliminação do personagem, mas pelo outro lado eu reconheço que não é um defeito, assim como isso do Vishnu. E tipo, né, aproveitando, eu vou falar sobre os designs dos dois. O design do Oppenheimer é um design que eu penso, tá, é um design. Tipo, ai, mas ele fez algo diferente da figura histórica. Ele não fez que nem o Caverna, que só copiou a figura histórica e copiou o Oppenheimer do filme e fez uma versão anime. E com IA ainda. Nossa, grande coisa. Eu penso assim porque, cara, ai, a pessoa ela fez algo diferente da figura histórica. Não é nada mais que a sua obrigação. Tanto é que eu repudio o design do Simo Heiha de Shimatsu. O Simo tem o pior design de Shimatsu, porque o design dele é literalmente a figura histórica desenhada. É literalmente só isso o design dele. Eu não consigo elogiar alguém que faz um design que é literalmente a figura histórica. É por isso mesmo que tem muito design e muito Ragnarok, né, principalmente dos humanos, que o que eu acho uma bosta. Porque é literalmente a figura histórica desenhada. Tipo, como que eu vou elogiar o design? E, tipo, eu concordo que é interessante, né? Ele ter cabelo verde, né? Por conta da radiação, o rosto dele que é deformado e tudo mais. Mas tem uma coisa que o Marcos fala que eu concordo, né? Que é o fato do Oppenheimer ter cabelo verde ser algo ruim. Porque o Vishnu, ele também tem cabelo verde, entre aspas, né? Porque as cobras que tem na cabeça meio que são cabelos. E, tipo, é uma coisa que eu concordo, porque né, os dois têm cabelo verde, então, tipo, meio que tiram um contraste nos designs dos dois. Quando você vai fazer né, de designs de lutadores de personagens, de lutadores de rodadas, você necessita criar um contraste nos designs dos personagens. É o que eu sempre faço. O Yufei e o Kong tem contraste, a Joana e o Matraz tem contraste, o Senna e o Hermes tem contraste nos designs, e assim vai. Eu sempre faço isso porque, né, precisamente pra criar um contraste entre os personagens. O que, cara, não teve aqui uma coisa que eu concordo com o Marcos, né? Eu concordo também que não teve muito contraste nos designs de Ludmilla e Afrodite, mas isso também não é um defeito grande, porque é uma coisa que é opcional, né? Se você quiser não criar um contraste nos designs dos personagens, não cria. Mas, enfim. Mas aqui eu também vou defender o Mister, porque né, muita gente reclama que o Vishnu é literalmente o Buda. O design dele é muito copiado do Buda de Shimatsu. E, e qual que é o problema disso? Ai, mas o design dele é literalmente o do Buda azul com outros detalhes. Nossa, que grande coisa, tá entendendo? Tipo, como se fosse um problema a pessoa se inspirar no design que já tem na obra original pra fazer o dela. Se é assim, meu caro, então é um problema a pessoa fazer um Ragnarok. Isso sim seria um problema. Porque, cara, o Mister ele ter se inspirado no design do Buda pra fazer o design do Vishnu não é um problema. Sabe por que não é um problema? Porque todos os designs de todos os personagens na ficção possuem inspirações. Se fosse um problema, culpa as inspirações da pessoa, não o design que a pessoa fez. Tá bom? É uma coisa que me irrita, porque cara, é uma coisa que eu tenho que sofrer sempre. Tipo, eu muitas vezes ainda recebo um comentário dizendo ai, o Yufei é uma cópia do Kim. O caralho! O caralho! Enfim, né, tipo, o design do Vision pra mim é muito mais interessante que o do Oppenheimer. Porque, cara, o design do Vision, assim, é interessante e é chamativo. O do Oppenheimer é só basicamente, tipo, isso com todo, não estou querendo ofender o Mister, nem o Vito, que foi quem desenhou, né, a capa. Mas, sinceramente, nada demais. Tipo, o pessoal meio que elogia mais por conta do rosto e da cor do cabelo. Porque sem ser isso, tipo, ele usa um casaco com uma touca, ele tem uma calça e o tesouro de nudez é os braços, é uma armadura que é inspirada nas ombreiras, nos braços do Kim. Né, que o tesouro divino do Kim são os braços, são aquela armadura que é em cima nos braços.
Coisa que eu achei interessante, né? Até pra não deixar o design do Oppenheimer com volume como complicado demais. Né? Foi bom até também pra não imitar demais o Tesla. E assim, né? Tipo, eu realmente, cara, eu tava com expectativa extremamente baixa pra essa rodada. Né? Porque primeiro que eu não gosto de pôr muita expectativa nas coisas, porque eu não gosto de me decepcionar com as coisas. Mas, né, sinceramente falando, eu. Como é que eu posso dizer? Eu em si, cara, eu em si tava com expectativa baixa porque eu de verdade. Como eu posso dizer? Eu de verdade não tava esperando quase nada. Tipo, qual que é o título 2? Ah, tipo, o título da luta é Destruição contra a Preservação. E sinceramente, o começo da rodada foi fraco, em geral. Né, não problema o começo aí ser mais fraco que o resto da rodada. Inclusive tem que ser, porque a rodada tem que ter esse momento. Mas eu realmente sinto que, cara, foi fraco e de verdade só começou a realmente ficar interessante a partir da metade pro final, né? Já partindo pros poderes dos personagens, tipo, o Oppenheimer, né? O Mister, aqui nessa rodada, eu sinto que cometeu o mesmo erro que eu falei na primeira. Que é, cara, não seguir a recomendação de, tipo, você, né, tipo, ele já meteu o cientista já na segunda rodada, né, o Salter, ele tinha reclamado disso, e é uma reclamação que eu concordo. Porque, cara, ai, mas qual que é o problema de ter um cientista? Ai, e bota quem quiser. Ok, mas, cara, tipo, você não sente que você gastar um cientista, o cientista é um tipo, uma categoria de humano que é sempre obrigatório ter, né, na sua lista. E você gastar já na segunda rodada, meio que pode muito bem tirar o interesse dos leitores em continuar vendo. Porque né, você já gasta um humano que tem potencial para ter poderes mais interessantes e tudo mais. Mas tipo, eu em si não acho que isso é um defeito completo. Por quê? Porque, né? O Oppenheimer tem poderes simples. Tipo, qual que é o poder do pai da bomba atômica? Explosão. Nossa, ninguém esperava por essa. Então eu em si não acho isso um defeito completo, mas em si eu creio que seja um defeito. Já os poderes do Vishnu, cara, é uma coisa complicada. Porque, tipo, quais são os poderes do Vishnu? Tipo, o Vishnu é um deus que eu gosto na mitologia. Eu gosto muito do deus Vishnu. Tanto é que, tipo, tanto considerando a figura, quanto considerando até o personagem. Eu torci pro Vishnu, fiquei do lado do Vishnu até o final. Mas também, sinceramente, eu sinto que o Vishnu é um deus que eu não recomendo ninguém usar em lista. Né? É um deus que eu não usaria em lista, porque, cara, primeiro que é difícil você pensar numa motivação, né? Uma motivação, eu digo, um motivo pro deus da preservação que querer exterminar a humanidade. Que, tipo, o contrário de preservação é exterminação. Não é uma coisa que Deus da preservação faria. Mas também, né? Eu realmente acho difícil em pensar em poderes pro Vishnu, né? Principalmente pro sistema de Ragnarok. Ainda mais considerando que, tipo, o tesouro de Nudei é uma massa. Tipo, nossa! E também é difícil em se pensar por poderes que combinem com a preservação. Né? Não é que nem o próprio Shiva, que os autores do original fizeram e tem manipulação de fogo. Né? O fogo é um elemento associado ao deus Shiva, e o fogo é um elemento que mais é associado à destruição, que né, o fogo destrói as coisas. Então faz sentido. E o Mister, tipo, né, não vou dizer que o que eu esperava, porque, né, eu estaria mentindo se eu dissesse que já esperava, mas, né, tipo, o Mister, ele utilizou, ele fez o poder do Vishnu ser um poder sobre os Dashavatas, tipo, os poderes do Vishnu são se transformar em cada avatar que o Vishnu usa na mitologia. Vamos lá. Por que isso é uma coisa negativa? Né, eu conversei com uma pessoa sobre isso e ela falou uma coisa que eu concordo. Que, tipo, fazer o Vishnu ter esse poder é basicamente fazer o Vishnu não ter poder. Por quê? Porque, o Vishnu ter poderes em relação aos avatares dele é basicamente não fazer o Vishnu ter um poder, porque você não está utilizando um poder que em essência é do próprio Vishnu. Você está utilizando um poder que em essência é dos avatares dele, não do próprio Deus. Não só isso, como também basicamente foi meio que uma tentativa falha de fazer o personagem conseguir ter um poder, mas, cara, que não foi interessante. Por que não foi interessante? Porque basicamente é só tipo, ai, ele se transforma nas coisas.
Tipo, só isso. Porque o próprio Vishnu em si não tem poderes, né? E não tem poderes, de fato. Os poderes do Vishnu é se transformar nos outros avatares e basicamente os avatares que não podem expelir. Não é ele que dá poderes aos avatares. Isso foi uma coisa que e não só eu, como outras pessoas acharam negativa. E também, tipo, né, o que eu mais sinto que é um defeito é que o Mister, tipo... Ai, o Mister se baseou aqui no fato de que o Vishnu na mitologia tem os avatares dele. Tipo, ok. Mas o Mister errou muito feio em ter achado que... em não ter pesquisado direito e basicamente ter achado que só o Vishnu não possui avatares. E o cara foi uma gafe, nossa, muito pesada. E que basicamente só aumentou ainda mais os erros que eu acabei de falar. Porque basicamente, né? Ele queria dar um poder pro Vishnu, mas como ele não conseguiu pensar em nenhum poder, ele só ficou pesquisando sobre o Deus e achou um jeito que, tipo, na cabeça daí seria interessante dar um poder pro personagem, mas, cara, na prática, quem entende o básico sobre hinduísmo, nossa, cara, não consegue elogiar. Então, cara, é por isso que eu não elogio esse poder. Tipo, eu me lembro que enquanto o Mister tava aí no final da sexta soldada do meu Rock, né, e tava se questionando, né. Tipo, por que todo mundo elogia, né, a Morgan se transformar nas criaturas celtas, mas ninguém elogia o Vishnu se transformar nos avatares dele? É simples. Porque, tipo, eu não fiz os poderes da Morgan sem só isso. Eu também dei uma justificativa muito melhor pra Morgan ter esse poder. E tem também uma justificativa que não faz os poderes dela se limitar a isso. É por isso que as pessoas elogiam isso na Morgan, mas criticam isso no seu Vishnu. É algo simples. E, sinceramente, foi uma coisa que, tipo, até o meio da rodada eu tava me importando, mas depois da metade eu já não importei mais e, sinceramente, não mudei nada pra mim. Mas mesmo assim, eu continuo não achando que isso foi uma qualidade. Pelo contrário, eu acho que isso foi um defeito, né, por conta do que eu acabei de falar. Desculpa, eu não queria dar um ponto negativo, mas é a vida. E o começo da ação foi em geral fraco, né? Tipo, também, né? Meio que não teve um contraste bom nos poderes dos personagens. Contraste bom eu digo, tipo, matchup bom. Porque basicamente a rodada inteira foi basicamente o Oppenheimer explodindo os avatares, o Vision se transformando nos avatares, atacando o Oppenheimer, tendo os avatares explodidos. Aí utilizar os poderes dos avatares pra prender o Oppenheimer e foi basicamente isso. O que. Tipo, não tornou tão divertido de ler. Sinceramente, eu acho que a primeira rodada foi mais divertida de ler, porque tipo, além dos poderes das personagens serem mais simples, tornou mais dinâmico, não foi uma repetição maçante, sabe? Eu sinto que a soldada teve muita repetição. Porque o tempo todo foi isso. Foi o Vishnu se transformando em um avatar, o Oppenheimer explodindo no avatar e foi basicamente isso a rodada inteira. E, tipo, não tornou algo tão divertido de sorrir. Mas, bem, partindo pros personagens. Começando pelo Vishnu, que com todo respeito é o melhor personagem da soldada e é o melhor personagem de fim das eras até então. Porque, né, o Vishnu, tipo, por mais que eu não acho que a motivação dele foi algo, tipo, muito bom, né, eu enquanto ia, né, principalmente o flashback dele, achei bom, né, tipo, né, a motivação dele, porque, né, ele quer lutar contra a humanidade, porque, né, ele repudia as ações humanas, ele repudia o fato dos humanos não preservarem o mundo, né, ele repudia o quanto que os humanos se tornaram maus com o tempo. E, tipo, em si foi uma coisa que foi interessante, né? E o flashback inteiro do Vishnu é um flashback simples e um flashback até que, sinceramente, eu esperava mais,
né? Não sei se o flashback dele foi Mil Maravilhas, até porque não precisa ser. É um flashback. O flashback, né? O flashback, tipo, nenhum personagem deve viver seu flashback. Afinal, o flashback sempre deve ser o complemento do personagem. Não o que o personagem vive, basicamente. Porque o Vishnu é um personagem que se sustenta sozinho. Só que mesmo assim, né? O flashback dele foi bom, né? Contou bem sobre o Deus. E teve, né? Uma boa mensagem e tudo mais. E até deu, né, uma motivação boa pro personagem voltar. Não só isso, como também, né, tipo, a melhor coisa desse flashback pra mim foi a analogia do trigo e do joio. O trigo seria os humanos bons, que o Vishnu aí tenta preservar, e o joio seriam os humanos ruins, que causam destruição pro mundo, e que o Vishnu quer enfrentar a humanidade exatamente por conta disso, né? Por conta do joio humano, digamos assim. E foi uma coisa boa, né? E também foi bom o Mister ter colocado, como é que pode dizer, uma motivação a mais pro Vishnu que quer enfrentar o Oppenheimer em si. Coisa que deu mais, como é que pode dizer as palavras? Deu mais motivo pra ele ter pego, né, o lugar do Magni na segunda rodada. O que foi bom. Mas mesmo assim, né, tipo, o flashback também, ele meio que explicou mais sobre o negócio do cachimbo e tudo mais. Tipo, o negócio do cachimbo né, tipo, o Vishnu, ele usava o cachimbo não pra fumar e pra absorver o negócio da nicotina e da droga. Ele usava o cachimbo pra conseguir poder, pra usar os avatares. Ui, cara, é uma coisa que eu sinto que não precisava, mas tá. É uma explicação pro personagem fumar cachimbo. Né? Foi até bom pra ter calado a boca do Salter e das outras pessoas que estavam criticando isso. Mas, cara, eu não elogio nem critico porque é uma coisa foda-se. Não dou e nem tiro ponto por isso. E, tipo, a partir daí eu realmente sinto que a rodada começou a se tornar melhor, por mais que ainda tivesse tido, né, os defeitos que foi aí da repetição. Né? Porque tipo, foi um. Ok, né? É bom você pôr um ciclo de tentativa e erro no seu combate. Ainda mais combate de Hanok. Mas, tipo, ficar preso a isso a rodada inteira. Sei lá, cara. É, bom que não foi tão difícil de ler os capítulos. Né? Porque se fosse, eu realmente acharia isso pior ainda. Mas, né? Em geral, a rodada, como eu falei várias vezes, ficou mais interessante a partir daí. E os personagens começaram a se entender melhor, né? Houve mais discurso. E 2 capítulos depois, né? Porque o capítulo seguinte é o flashback do Vishnu. Foi um capítulo de luta, onde tem uma coisa que eu achei muito nonsense, que é o Oppenheimer aguentando o peso da Terra. Engraçado que até o Mister achou isso estranho e ele editou depois. Ai. E, assim, eu... Tipo, esse capítulo ele foi legal por conta, né, da ação e tudo mais. Mas também, né, eu também sinto que tipo, como é que posso dizer? Né, uma coisa negativa que eu achei foi o Epaminondas. O Epaminondas é um personagem do Ragnarok do Mister, que é basicamente, tipo, o Epaminondas ele é o que o Yufei é no meu Ragnarok, que é basicamente o mestre dos outros humanos, né? Que é basicamente um dos pilares do time da humanidade que treinou os outros humanos. O Yufei no meu Ragnarok é isso. E tipo, eu sinto que, né, se eu fosse o Mister, eu teria feito o Epaminondas lutar na primeira rodada. Né, que foi o que eu fiz. O Yufei eu lutar na primeira rodada. De ganhar, entre aspas, o meu Ragnarok. Porque, né, e é o mestre da humanidade. Então, tipo, um mestre tem a obrigação de mostrar aos seus alunos como faz o negócio. E, tipo, é meio que por isso que eu pessoalmente sinto que foi algo negativo, né? O Mister e ter feito a primeira rodada ser de Mila Paventico versus Afrodite, ainda mais passando num cenário de cidade, e a segunda rodada ser Oppenheimer versus Vishnu. Porque basicamente tornou as 2 primeiras rodadas complicadas demais pro Mister. Eu sinto que se as 2 primeiras rodadas tivessem visto mais pra frente, ele teria tido muito mais facilidade pra escrever, ainda mais o uso de cenário na primeira, e também basicamente os poderes dos dois na segunda.
Mas, deixa isso quieto. E, bem, depois, né, desse capítulo que foi onde tem mais combate, teve o capítulo que teve o flashback do Oppenheimer, né? O flashback do Oppenheimer, tipo, ele foi engalhado de uma maneira interessante, confesso, porque, né, o Vishnu se transformou no nono avatar dele, que é o Buda, porque, né, na mitologia, o Buda é basicamente o nono avatar de Vishnu. Aí com isso, o Buda prendeu o Oppenheimer em uma prisão. Aí, basicamente, dentro da mente do Oppenheimer, né, ele e a Herja, que é a Valkyria do Oppenheimer, que foi uma boa Valkyria, né, diferentemente da Skogul, que foi vazia, né, não, o Vishnu ficou vasculhando, né, a mente do Oppenheimer e basicamente o flashback do Oppenheimer não é exatamente um flashback. Porque é um flashback, tipo, pra ele ser 100% flashback, ele precisa ser só basicamente uma exposição do passado do personagem. Né, enquanto, tipo, um flashback, por exemplo, o personagem, né, ele lembrando e contando sobre o passado dele, não é exatamente um flashback e é mais basicamente uma lembrança. E nesse caso aqui foi interessante, né? O Mister até me disse uma coisa que eu já tinha percebido, que o flashback era basicamente esperado no capítulo. No capítulo de Jujutsu Kaisen em que o Itadori Sukuna ficou conversando, né? Tipo, que é uma coisa que foi interessante. Foi interessante o passado do Oppenheimer. Eu preciso assumir isso. E porque, né, foi interessante, né, e basicamente pensando sobre a bomba atômica, né, e sendo teleportado até Hiroshima e, tipo, sentindo na pele, né, o que foi a explosão da bomba atômica que foi jogada em Hiroshima, e, né, e se culpando e se arrependendo do que ele fez, foi algo bom, eu confesso. É algo bom, né, ele ter feito o Oppenheimer se arrepender do que ele fez. E é uma coisa que é completamente diferente do Caverna. O Caverna, ele, além de mamar um personagem que não existe, porque, cara, não existe aquele personagem. Sabe por que não existe? Porque o personagem não foi escrito. Se o personagem não foi escrito, ele não existe. Mas ele existe na mente do autor. Não existe. Só isso, não existe. Algo existe na sua mente, não existe fora da sua mente. Se você tem um amigo imaginário, isso existe na sua mente, não existe fora da sua mente. Enfim, o Caverna, ele fez basicamente um Oppenheimer que não se arrepende do que fez. Pelo contrário, ele gargalha do que ele fez. Ele gargalha quando ele explode as coisas. Cara, é uma bosta. Uma bosta aí. Por que é uma bosta? Porque tira qualquer tipo de desenvolvimento que o personagem pode ter. Isso é ruim. Isso é ruim. Mas aqui foi bom. E a motivação em si do Oppenheimer, né, os dois capítulos anteriores ao último, foram os melhores capítulos pro personagem do Oppenheimer, porque, né, o capítulo anterior ao flashback, né, ele discursou sobre né, ele não querer mais ser basicamente o cara que destrói tudo e ele querer, né, representar a humanidade e representar até mesmo as pessoas que ele matou e que explodiu em vida. E o flashback dele foi sobre o arrependimento dele, né, sobre a vontade dele de querer lutar pelas pessoas que morreram em Hiroshima e Nagasaki. Que foi bom. Foi uma motivação boa pro personagem de Oppenheimer. Talvez até melhor que a motivação do Vishnu, provavelmente. E, assim, né, o personagem inteiro do Oppenheimer é um personagem bem sem graça também. Ele não tem quase nada de carisma. Mas, assim, eu acho o personagem do Oppenheimer melhor que o da Yudmila. Porque, né, a Yudmila foi só sem graça de começo a fim. Começo a fim. O flashback dela não foi sobre nada. Enquanto aqui no Oppenheimer, o Mister visou em corrigir isso. E eu fico feliz que tenha ouvido minhas críticas. Né, demonstra que não é igual certos tipos de pessoas que pedem para receber críticas, mas reclamam das críticas. Você sabe de que eu tô falando. E bem, em geral, né, o flashback inteiro do Oppenheimer desenvolveu bem o personagem, mas mesmo assim, eu não sinto que o personagem inteiro se tornou, tipo, mil maravilhas por conta do flashback. Muito pelo contrário. Né, eu continuo achando que ele continuou sendo um personagem bem sem graça em geral, mas mesmo assim, né, ele melhorou nos dois capítulos anteriores ao último. Até chegar ao último, que eu sinto que o personagem decaiu, sinceramente. Porque no último capítulo, o último capítulo foi focar em ação.
tipo, óbvio. É o óbvio a se fazer no último capítulo, né? Ainda mais considerando que, tipo, você já mostrou os flashbacks dos personagens, já mostrou as motivações de ambos, já mostrou os poderes de ambos, e, tipo, agora no último capítulo, o que você deve fazer é só, basicamente, encerrar a luta, encerrar o arco de ambos os personagens, e é isso. Eu sinto que o personagem do Oppenheimer piorou no último capítulo, porque basicamente não tem uma evolução. Claro, não era tipo muito necessário o personagem evoluir no último capítulo, né? Em alguns casos é até ruim o personagem só melhorar no último, mas mesmo assim, sei lá, não senti nada pro Oppenheimer no final. Mas, tipo, tem alguns casos em que os personagens melhoram no final do combate, né? O Adão melhorou no final, o Leônidas melhorou no final, e alguns personagens do meu melhoraram no final também, e assim vai. Mas, né, o último capítulo foi basicamente o que eu falei, né? Tipo, uma repetição do negócio, né? O Vishnu usando os avatares, aí o Oppenheimer se explodindo eles, e assim vai. E assim, o final pra mim, não sinto que é o maior ponto negativo da rodada, mas foi algo que. Porque assim, tipo, o Oppenheimer ele fez igual ao Beelzebub, né? Tipo, reuniu a energia máxima que ele tinha pra gerar uma explosão completamente massiva. Tanto é que com certeza o ataque mais massivo de fim das eras. Aí, tipo, ele utilizou tudo de si pra tentar explodir o Vishnu. Uma explosão que durou 2 minutos e 50 segundos, uma coisa que eu achei até um pouco desnecessária e sem sentido. E, e, e basicamente não serviu de nada, porque o Vishnu não morreu. E o Oppenheimer, no final, apareceu o parte no meio e foi isso. Assim, eu já esperava que o Oppenheimer ele iria perder a luta. Né? Pela construção dele, tipo, o arco inteiro de personagem se baseava no. Ele já estava se baseando no personagem sair perdendo, aí ele mostrando que ele mudou, e tipo, com certeza no final, né, as próprias pessoas de Hiroshima e Nagasaki iriam parabenizar pela performance, então por isso que eu não me surpreendi quando no final o Vision perdendo, porque eu já tava esperando. Mas considerando que o próprio Mister, né, ele já tinha feito, né, um Hanok em que os deuses vencem a primeira e perdem a segunda, né, que é o Crepúsculo Hanok, que eu já fiz a análise das duas primeiras rodadas. Aí esse Ishi falando de Ragnarok. Desculpa, Mister, mas é um Ishi falando de Ragnarok. E tu mesmo concorda. Mas o final foi bem qualquer coisa pra mim. Porque, tipo, foi Oppenheimer e o Vishnu se despedindo, o Vishnu reconhecendo o Oppenheimer como melhor amigo, que me lembrou até um pouco o Kim Chi-Wan no final, né? Engraçado que tanto ontem quanto hoje eu gravei vídeos de rodadas que terminam com inspiração de Kim Chi-Wan Goyades, né? e basicamente o Oppenheimer morrendo. E tipo, meio que toda a explosão em que ele fez no final quase que não serviu de nada. Isso que tava tendo um hype, né? O capítulo final construiu um hype. Construiu um hype com, tipo, cientistas, né? O Tesla, o Einstein e o Newton, né? Eles teorizando o que ia acontecer. Mas no final, não serviu de nada. Sinceramente, Mister, eu posso ser sincero contigo? Mas esse final foi basicamente o que tu fala que é o final de Tesla Mozamu. Desculpa. Mas tipo, o Mystery muitas vezes fala: ai, eu acho ruim o final de Tesla Beelzebub, porque, né, tava tendo hype na última bobina do Tesla, pra falar a bobina do Tesla não ter feito nada. Foi basicamente isso. O que tu fala do final de Tesla Beelzebub foi esse final. E, em geral, o final dessa rodada, eu não sinto que é o maior defeito dela. Não acho. Eu acho o começo dessa rodada, nossa. A pior coisa da rodada é o começo. Mas o meio, o meio com certeza foi a melhor parte, né? Tipo, a melhor sequência de capítulos foi o capítulo flashback do Vishnu, o capítulo sem incubação e o capítulo com flashback do Oppenheimer. São, tipo, com certeza os três melhores capítulos. Mas esse final, sei lá, né? Tipo, a minha nota geral pra Oppenheimer vs Vishnu poderia ser um 7 se o final fosse bom, né? Realmente, eu esperava que o final iria ser bom, mas sinceramente caiu pra 6. Ah, ah. Sinceramente, no quesito final, o de Ludmilla contra Afrodite foi melhor. Foi melhor porque, tipo, não foi só jogado e, tipo,
por mais que eu não tenha achado a personagem da Ludmilla boa, o arco dela foi fechado de uma maneira melhor, sabe? Também foi mais bonitinho a Afrodite com a Ludmilla no final. Então aqui foi só... foda-se. É por isso mesmo que, tipo, como eu falei, eu não gosto de botar muita expectativa nas coisas, eu realmente não gosto, porque atrapalha a experiência você botar muita expectativa nas coisas, mas, assim, decepção. O final foi bem decepcionante. Em geral, se eu fosse dar uma nota 6. Porque, né, tipo, teve 3 capítulos realmente bons, né, os personagens, né, o Vishnu eu achei muito bom, o Penheimer eu achei só bom. Eu achei só bom, porque a maior parte do tempo o personagem foi extremamente sem graça. E também, sendo franco, o Oppenheimer é um personagem independente do flashback. Tipo, eu acho ruim um personagem ser independente do flashback. Vou dar um exemplo aqui. O Zero Fuku Shimatsu, ele é um personagem independente de flashback. Sabe por que é um personagem independente de flashback? Porque é um personagem odiado pela grande parte da fandom. E basicamente as pessoas que gostam do Zero Fuku é só por conta do flashback dele. E também o personagem assim, vive muito flashback. Eu sinto isso pro Oppenheimer. Não achei o Oppenheimer um lixo de personagem. Eu achei até melhor que a Ludmilla. Mas, tipo, a nata do personagem é o flashback e parte do discurso dele, né? No capítulo anterior ao flashback. Mas se é isso, eu não sinto que o personagem vive de muita coisa. E isso de verdade foi uma coisa que incomodou muito. Como eu falei, não é um lixo de personagem. Não é, com certeza. Nenhum personagem do Ragnar Mister é um lixo de personagem. No máximo tem personagens ruins, como o caso da Edmila, que eu achei ruim. Mas ela não é um lixo de personagem. Mas assim, eu sinto que o Oppenheimer não foi muito bom, muito pelo contrário. E poderia ter sido muito melhor. Né? E poderia também não viver tanto no flashback, o que foi uma coisa que eu achei ruim. Em geral foi isso. Também em geral foi isso. Eu não acho justo dar uma nota abaixo de 5. Então, né, como eu falei, nota 6 em geral, né. Ainda bem que eu não botei estrelas expectativas, mas assim, sei lá. Bom, pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Tô um pouco triste por o vídeo ter terminado assim, né, porque eu tô há quase 40 minutos aqui gravando pra não terminar desse jeito, né. Mas é a vida. Mas, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.